mais comunicações. Portanto, o meu nome é Ana Cheira, obrigada pela vossa participação. Eu gostaria de chamar já o nosso colega Jorge Oliveira, da Faculdade de Farmácia, que nos vai apresentar neurociência em inglês com os estudantes de diferentes faculdades. Obrigado. Só um pouco, eu precisarei de minutos antes de terminar. Com 7 minutos. Boa tarde a todos. O meu nome é Jorge Oliveira, venho da Faculdade de Farmácia e gostaria de começar agradecendo ao Conselho Pedagógico da nossa faculdade por ter convidado a vir cá apresentar este trabalho. Eu irei falar-vos daquela que é a minha experiência com a nova unidade curricular, que é a Unidade Curricular de Neurociência da Faculdade de Farmácia. Ela tem funcionado há quase 4 anos. Vou apresentar-vos os resultados dos primeiros 3 anos de funcionamento. Para além da identidade científica com as neurociências, tem outros elementos distintivos, portanto, é uma unidade optativa, está aberta à comunidade do Porto. Foi a primeira unidade curricular a funcionar com língua principal de ensino inglês na nossa faculdade. Tem aulas laboratoriais de bancada, interativas, avaliam-se competências múltiplas dos estudantes e tem outro elemento distintivo, não sendo a única que o faz, que é os estudantes de nível A têm de defender a classificação, por oposição à situação mais tradicional, que é aquele estudante que fica com 8 valores e meio até 9,4 e defender. Portanto, estamos a falar do outro espectro, do outro extremo do espectro de classificações. A minha motivação para criar esta unidade foi fundamentalmente o meu interesse pessoal pelas neurociências e a continuidade de um percurso científico nesta área. Aproveitei oportunidades que me foram facultadas pela nossa faculdade, que permitem aos docentes doutorados proporem unidades optativas ao Conselho Científico. Tinha também, na altura, financiamento competitivo em projetos na área das neurociências que me permitiam trazer à Faculdade de Farmácia investigadores, professores internacionais nesta área para contribuírem com algumas palestras nesta unidade. Em termos de desafio pessoal, eu queria fazer algo que fosse diferente, que fosse emergente, que utilizasse a língua franca da neurociência, que é também a língua franca da ciência, que é o inglês, e ter a capacidade de atrair a esta disciplina que está integrada no mestrado integrado estudantes de outros cursos, estudantes de outras faculdades que convergissem no interesse para as neurociências. A estratégia foi uma combinação de aulas teóricas que abordam tópicos desde a evolução das primeiras células, a emergência de sistemas nervosos até à emergência da consciência, elementos não apenas históricos da evolução desta ciência que estuda o cérebro, mas também elementos muito atuais na fronteira do conhecimento, como técnicas de neurooptogenética, bases moleculares de doenças neurológicas, interfaces cérebro-máquina e inteligência artificial. Nas aulas laboratoriais, estudantes têm a oportunidade de medir parâmetros neurológicos vários em humanos, trabalhar com os modelos experimentais mais comuns na área da neurociência experimental, e isto permite-lhe desenvolver competências, não apenas as tradicionais do ensino laboratorial, mas também competências de planear as suas próprias experiências, que são bastante mais raras, sobretudo ao nível do primeiro e segundo ciclo, e também a capacidade de discutir por confrontação com a literatura atual. A creche, agora vai ser um bocado mais difícil por causa do microfone, mas queria dar-vos só uma perspectiva sobre a componente muda. Portanto, a unidade tem várias componentes. Queria ilustrar-vos que, em termos de aulas teóricas, para cada temática existe material de apoio, designadamente vídeos selecionados sobre os tópicos abordados. Aqueles temas que são mais simples, de aprendizagem individual, como por exemplo a mera estrutura do cérebro, é relativamente simples para estudo individual, forneço-lhes vídeos, exames que eles depois podem utilizar para efeitos de treino de conhecimentos e utilizo o curto espaço de tempo do ensino teórico para temas mais complexos, como a evolução dos sistemas nervosos, questões de neurodesenvolvimento, nesses temas que invisto o tempo teórico. Outras temáticas na área teórica são, por exemplo, memória, por exemplo, consciência. Queria só ilustrar, por exemplo, seleciono palestras de António Tamares, de William Ramachandran e vários outros cientistas que permitam aos estudantes ouvir aquela que é a minha opinião nas aulas, mas poder confrontá-la também com a opinião de outros cientistas e formar opiniões. Em termos de aulas laboratoriais, cada temática tem também material de apoio,
por exemplo, uma aula dedicada ao cérebro e à mente humana, eles sabem quais são os objetivos de aprendizagem, materiais, o esquema da aula, como é que vão ser avaliados, material de apoio, etc. A estratégia de avaliação do universo de 20 valores possíveis nesta unidade, 5 são obtidos através de experiências realizadas por eles, que têm que depois apresentá-las. Outros 5 através da apresentação de publicações experimentais, portanto, não apenas artigos de revisão, eles têm que ir aos artigos originais, discutir as metodologias utilizadas, interpretar os resultados. E também uma componente de exame escrito, e dá cerca de 10 anos para cá que tenho utilizado não apenas na unidade de farmacologia, que é aquela que comecei a lecionar na faculdade, mas também na de neurociência, inclusão da avaliação pelos próprios membros do grupo que participam no processo de avaliação. E depois a tal defesa de classificação de nível A. Quase a terminar, queria apresentar os resultados quantitativos desta experiência. A medida mais objetiva quantitativa que nós temos da opinião dos estudantes são os inquéritos pedagógicos. Estes são os resultados dos últimos 3 anos. Podemos ver claramente no item apreciação e clareza que há uma evolução sustentada. A classificação máxima é 7, portanto podemos ver que há claramente um amadurecimento da disciplina. E podemos ver que também nos outros itens as classificações estão muito perto do valor máximo. Em termos das classificações que os estudantes obtêm na escala de 10 a 20, em termos de aprovação, podemos ver que há, de facto, uma distinção de diferentes níveis de conhecimento. E, em termos do perfil de estudantes, isto é uma disciplina optativa. Quem é que vem fazer esta cadeira? A maioria são estudantes da Faculdade de Farmácia, isso era previsto. São estudantes de nível A a C, é o penúltimo slide. E um aspecto interessante é que a unidade tem uma elevada capacidade de atrair os melhores estudantes. Portanto, em todos os anos que ela funcionou, os estudantes de nível A, que a nossa faculdade tem médias de 17, 16, vêm frequentar esta unidade curricular. Tem a capacidade de atrair outros estudantes. Por exemplo, os de Bioquímica vêm à procura de informação mais num espectro cognitivo ou comportamental, estão interessados em aspectos como a memória, como a consciência. No outro lado, talvez do espectro, os estudantes de Psicologia vêm a esta disciplina procurar informação mais mecanística, celular, molecular. Tem também uma capacidade de atrair estudantes Erasmus, mas eu aqui no iludo, não é apenas a componente de neurociência, é o facto de funcionar em inglês, que alguns dos estudantes não são fluentes no português. Eu terminaria com este slide dizendo que os 2 objetivos principais que tracei em título pessoal foi esta introdução do inglês como língua principal. Neste momento eu penso que esse objetivo está ultrapassado. Nas primeiras aulas que eu lecionava tinha que fazer um espaço de abertura para perguntas em português. Neste momento os próprios estudantes colocam as questões em inglês nas aulas teóricas. Nas aulas laboratoriais uma minoria de estudantes já começa a apresentar em inglês e a entregar os relatórios em inglês. O desafio da diversidade, eu estou muito longe de atingir o meu objetivo, que era 50% de estudantes fora do mestrado integrado em ciências farmacêuticas, eu estou muito longe desse objetivo, mas tenho aproveitado as oportunidades que surgem. Anualmente a nossa faculdade organiza um congresso científico. Em novembro do ano passado os estudantes escolheram por maioria o tema das neurociências. Isto permitiu trazer à faculdade colegas da Faculdade de Engenharia para virem falar de inteligência artificial, colegas da Universidade de Coimbra, do Centro de Neurociências, Universidade de Lisboa, Beira Interior, e mais recentemente os estudantes do curso de Bioquímica, portanto também fora da Faculdade de Farmácia, convidaram-me a organizar um workshop de neurociências que vai decorrer em março. Por isso a minha expectativa é que de uma forma não top-down, mas de uma forma emergente, esta unidade se comece gradualmente a afirmar como uma unidade na área das neurociências, com estas valências de ensino na língua franca da ciência e com capacidade de captação de estudantes com diferentes formações de base, mas que convergem para o interesse sobre o cérebro, sejam eles da engenharia, da psicologia, da filosofia, da bioquímica, da psicologia, etc. Obrigado. Antes de mais, queria saudar a audiência, queria agradecer igualmente ao Conselho Pedagógico da Faculdade, primeiramente ao professor Brás Afonso, que teve a cordialidade de nos fazer o convite a estar presente aqui hoje. A intervenção, como foi dito,
intitula-se A Materialização do Sonho, a FAUP e a vanguarda dos processos de ensino-aprendizagem em arquitetura hoje. Esta intervenção pauta-se, e vou tentar ao máximo cumprir o tempo que me está destinado, por uma pequena introdução ao contexto, por uma descrição de uma prática pedagógica e por, finalizando, múltiplas questões face ao contexto e face ao futuro e ao presente do funcionamento curricular em termos de Faculdade de Arquitetura. Um dos traços comuns às metodologias de trabalho e arquitetura na FAUP é a precedência das sínteses relativamente às análises. Esta relação, essencial para se corresponder à importância da componente processual na singularidade do seu método de ensino, prossegue numa afirmação contemporânea o legado da Escola do Porto. A sobrevivência desta forma de trabalho intelectual no período pós-adequação a Bolonha tornou-se possível pela realização de uma adequação tranquila da herança dessa escola, que soubera projetar os seus métodos para a relevância de um paradigma internacional. Todavia, com o desvio do modo e do ambiente do pensamento, trabalho e produção em arquitetura, do analógico para o digital, muito dessa praxis ameaça perder-se, pondo em risco a continuidade do caráter distintivo na relação ensino-aprendizagem que ainda lhe reconhecemos. Nesse sentido, esta nova Escola do Porto, cada vez mais centrada na urgência da afirmação dos seus processos científicos, pedagógicos e didáticos, para se continuar a distinguir, terá de conseguir construir novos compromissos metodológicos. O crescente desenvolvimento de relações de transdisciplinaridade com outras áreas com as quais tem afinidades tem-se demonstrado essencial para a consubstanciação dos conteúdos indexados às sínteses e às análises, aspecto patente na apreciação crítica dos projetos e dos processos, nas dissertações, nos trabalhos curriculares apresentados ao longo do curso. O processo de projeto e o projeto de processo são dois momentos de uma só realidade do ato criador. Factos temporariamente coincidentes não só propiciam um contínuo de reflexão sobre as diferentes problemáticas associadas à criação científica ou artística, como possibilitam uma circunferência em permanente movimento, centrípeto e centrífugo, que assimila no seu curso e discurso, pela sua natureza excêntrica e concêntrica, novos, diferentes e diversos campos de percepção, onde tempo e espaço se cruzam e são uma e a mesma coisa. As práticas e os processos de ensino-aprendizagem na área disciplinar da arquitetura foram-se alterando ao longo do percurso da criação da Escola do Porto. Ainda que o ensino e a aprendizagem nesta área assentem, segundo a prática da FAUP, na maximização do processo criador, o comprometimento entre professor e estudante, assente na formulação do conhecimento e no desenvolvimento das competências, rapidamente vai ser subvertido pela imposição do estrito cumprimento curricular, insensível, por vezes, às dinâmicas da sala de aula e às desse contexto exterior à escola acima referido. Face a esta conjuntura, a cultura da resistência intelectual circunscrita no espaço desta escola limita-se, ou pode correr o risco de se limitar, a alternar entre a passividade e a reatividade. Nesta circunstância pós-moderna, até quando uma das marcas distintivas da Escola do Porto, o desenho e a sua importância na invenção do projeto sobreviverão a todo este processo de desenvolvimento em curso. 9 da manhã. O exercício começa daqui a um quarto de hora no anfiteatro. 100 estudantes colados aos nossos olhos, ansiosos por começar. O trabalho espera-nos na sala de aula. Maquete, desenho e maquete, desenho sobre maquete e maquete sobre desenho. Levantar volumes, cortar, desenhar e cortar outra vez. Retalhar folhas brancas e folhear pequenos retalhos de cartão cinzento e esferovite. Escavar a maquete. Descobrir novas formas. Procurar a beleza por entre o desenho tridimensional. Ir e voltar à maquete. Moldá-la a gosto. Recomeçar. Recriar os cheios e os vazios que nos rodeiam num modelo branco e uniforme. Salientar volumes. Adensar a composição. Voltar atrás e recuperar uma ideia perdida entre os desenhos que começam a ganhar vida no caderno e nas folhas de vegetal, iniciando perigosamente o caminho óbvio para a cristalização da ideia e da forma. De repente, há um dos desenhos que nos fala mais alto e tudo volta atrás. Na senda da recuperação do tempo, à procura do espaço que já não é abstrato, da ideia que ainda não é real. Mas já existe um contexto, um lugar, é certo que imaginário, mas um lugar. E lá voltamos inúmeras vezes para o compreender, para o considerar nos limites do nosso desenho, para criar com ele, para nos justificarmos com a sua presença e tentativa de dominância. Posicionamos-nos dentro e fora dele, aproximamos o olhar, focamos e desfocamos a lente dos nossos olhos.
E usamos essa arma para compreender, para incorporar, para que o lugar nos pertença, seja ele abstrato ou concreto, imaginável ou real. Ou nem uma coisa nem outra, fruto da nossa forte ignorância sobre a sua essência. E sonhamos. Usamos o lugar para o nosso interior, no qual desenhar se tornou uma constante, viciante, da qual não nos sabemos nem queremos libertar. Vamos em frente, vamos atrás da diferença, do caráter único do último desenho que deixamos fluir nas folhas do nosso caderno branco. Sem darmos conta, sabemos um pouco mais do que não sabíamos e começamos a falar como se soubéssemos. Os resultados são variáveis e provocam alguma inquietação relativamente à sustentabilidade deste método de ensino face aos avanços das tecnologias de informação e comunicação. A transição dos métodos e processos analógicos para os digitais processa-se no âmbito oficial do curso de arquitetura, oficiosos estaríamos a falar de outra realidade, entre o segundo e o terceiro ano do curso. É precisamente aqui que principia o processo de abandono do desenho, especialmente pelos estudantes que o encaram, ou que o encararam, como resposta a tarefas académicas e não como forma de pensamento, pelo que sempre responderam à complexificação como um mero aperfeiçoamento instrumental de competências manuais e não como um enriquecimento dos processos intelectuais de criação. Será possível manter o atual sistema de ensino-aprendizagem analógico sem a equação da sua transferência para o ambiente digital? Perante esta dúvida, ou o processo de pensamento e expressão da linguagem do desenho se reflete sobre a adequação necessária ou face à urgência das respostas automáticas e acríticas, muitas vezes fomentadas pela condição da contemporaneidade, será remetido para o esquecimento? De que forma os processos de ensino-aprendizagem, hoje recentrados no estudante, poderão responder ao avanço da técnica e da tecnologia? Será que os analógicos se fundirão algum dia com os digitais e terão a capacidade de gerar uma nova entidade capaz de enriquecer as identidades da escola? No campo da arte e da arquitetura, já termino. Muito obrigado. No campo da arte e arquitetura, muito há a fazer para garantir a sobrevivência destes processos de produção manuais que ajudaram a construir a escola. Transportar para o ambiente de trabalho digital, para a nova folha que é o ecrã dos monitores, a capacidade de intervir e manipular, desenhando e projetando sem perder a noção da escala sobre o objeto e o seu entorno e o seu contorno. Pode ser decisivo para que a reformulação do ato de criação científico ou artístico tenha lugar. Funcionamos, por último, hoje como analógicos reconvertidos. Talvez amanhã sejamos digitais. Talvez depois de amanhã sejamos digitais reconvertidos. Muito obrigado. A experimentação online na Faculdade de Engenharia é um projeto multidisciplinar, é um projeto da FEUP para todos, não se esgota dentro da faculdade. Peço desculpa. Estando ela basicamente baseada na questão do digital, devemos não esquecer que a FEUP foi pioneira na introdução desta experimentação online em 98, como podemos observar através das páginas de arquivo da própria faculdade, ainda na instalação da Rua dos Bragas e com a sua estação meteorológica. Depois, em 2003, coube a mim, através do apoio da própria faculdade, desenvolver recursos multidisciplinares, entre os quais incluí a experimentação online. Este apoio tem sido sempre intermitente e, portanto, muito difícil de manter e, contudo, nós temos uma extensa equipa e, portanto, eu não falo aqui só em nome de uma pessoa, apenas como líder deste processo, e um empenho muito forte de alguns de nós com muitos cabelos brancos já. Estes recursos, do nosso ponto de vista, nunca substituirão coisa nenhuma, a não ser completar e promover o gosto por experimentar e adequar-se bem à questão do e-learning, ou seja, do ensino que nós praticamos na Faculdade de Engenharia. Não como resultados das avaliações que nós estamos a fazer neste momento, mas sim como aqueles que ao longo dos anos fomos mais ou menos observando. Estas tecnologias motivam, entusiasmam e familiarizam os estudantes com aquilo que é uma realidade. Ainda há bocadinho falámos da medicina e da necessidade de recurso à simulação, e há simulações na medicina que hoje em dia já têm um nível de imersão que é extraordinário, de forma que é, de facto, uma necessidade de ambientar os nossos estudantes. Também estamos na chamada era da internet das coisas,
e, finalmente, coloca a utilização das TIC na sua limite de tecnologia e, portanto, ao lado das instituições de referência. Nós temos experimentação remota, aquela que do outro lado da internet tem um sistema real. Temos a experimentação virtual, portanto, baseada nos simuladores que ainda há pouco foram referidos, 2D, 3D, ainda, mesmo assim podendo ser interatuado com dispositivos sensoriais e, portanto, aumentando sucessivamente a imersão do utilizador. E temos ainda a experimentação baseada em realidade aumentada, que eu me deixo mais para o fim para vos explicar melhor o que será. E tudo isto é utilizado com uma metodologia de Inquiry-Based Learning, ou seja, nós colocamos uma pergunta, é feita a pesquisa, a resposta a essa pergunta, depois é feita a prática através da experiência, portanto experimentado, e a reflexão seguinte acerca do resultado que foi obtido e de veracidade ou não da sua pergunta. Vou-vos dar neste instante um exemplo do que são os vários níveis dos conteúdos que nós até hoje desenvolvemos. Aqui estão laboratórios remotos, um exemplo apenas. No caso de uma nova tecnologia, temos aqui um que foi integralmente desenvolvido por um aluno numa tese de mestrado integrado. Na realidade aumentada, temos, por exemplo, aqui um exemplo que eu vos vou falar mais tarde, mas que já dá para ver a organização dos tópicos, portanto, conceitos fundamentais, tudo isto está em inglês, para a plataforma ser internacional. De facto, aliás, já fomos contemplados pelo Prémio Golk em 2015, neste nível de aplicações, desde salas de realidade virtual até simples sistemas virtuais com os quais interatuamos, são existentes. Ora bom, neste ano, que é aquilo a que se reportava esta workshop, 2015-16, nós vamos ter 4 mestrados integrados, fazendo uma totalidade de 9 unidades de crédito, isto é, cerca de 900 estudantes, de acordo com os dados que são disponíveis neste momento. Teremos ainda ações de disseminação a nível da Universidade Júnior, que temos tido no passado também, semana aberta, visitas de professores e estudantes de secundário. Estamos presentes no Expo Lab dos Açores, no portal Pio do Mocho, no portal do LabTev no Brasil, Paraíba, na UNED, a Universidade de Ensino à Distância Espanhola, só a segunda maior da Europa, e na rede do Nerela Network. Nós vamos tentar fazer todo este tipo de avaliação, contudo, pela primeira vez vamos tentar fazer uma avaliação heurística de recursos, ou seja, o que exige de alguma maneira, do tipo heurístico, o que exige de alguma maneira a necessidade de integrar especialistas de outras universidades. Apenas 2 exemplos que ainda estão a ser trabalhados, no caso do Mestrado Integrado em Engenharia Industrial e Gestão, na cadeira de automação industrial, utilizou-se a experimentação baseada em realidade aumentada e procurou perceber-se qual a familiarização no uso desta tecnologia e qual a percepção do relevo dela no futuro profissional. Os valores que estão aqui do lado direito, eu não sei se são fáceis de ver aí atrás, portanto, todos eles praticamente são a nível 4, mas ainda há estudos a ser feitos nestes dados. Relativamente ao mestrado integrado em Engenharia do Ambiente, na cadeira Física 1, uso de experimentação virtual com interação áptica, avaliamos o impacto na motivação, o ganho de tecnologias, a eficácia da tecnologia para aquilo que se pretende, a familiarização no uso das tecnologias e a percepção do relevo no uso das tecnologias, e para todos eles obtivemos valores francamente simpáticos e pela primeira vez fizemos um estudo de ganho de conhecimento, tendo obtido 0,47, o que é um valor muito acima daquilo que na literatura é considerado como bom. Agora queria deixar-vos simplesmente alguns exemplos, porque senão de outra maneira tudo ficaria muito pouco consistente. Portanto, temos aqui um exemplo, chamamos a atenção que isto era o protótipo do sistema áptico que nós desenvolvemos, que temos online para que qualquer pessoa possa utilizar e fazer. Portanto, isto também é um objeto, por exemplo, de qualquer um em qualquer sítio desenvolver um sistema áptico, que é uma matéria de mecatrónica e com os quais nós podemos aumentar longamente, não é com este, mas com os quais podemos aumentar longamente a imersividade a nível da medicina, por exemplo. Os sistemas ápticos têm aqui sido usados para testar diferentes sistemas mecânicos, que são virtuais e com os quais se pode sentir força. Se repararem, eu mudo as propriedades da mola e consigo verificar que há...
então agora está-se a ver ali, mas não aqui. Por isso eu não posso comandar isto. Ao almoço via-se nos 2 sítios. Eu penso que era preciso selecionar. Bom, através deste sistema áptico nós vemos que há uma sensação de força na quem o usa e, portanto, podem-se testar estes elementos simples ou elementos muito mais complexos, como é evidente. Este uso de um sistema áptico de 1 grau de liberdade foi feito para ser algo muito barato, porque os sistemas em geral são caros, e nós temos-lo, portanto, disponível na internet na base do It Yourself. Nós podemos mudar todos os parâmetros possíveis que ali nos possam vir à cabeça, junto dos parâmetros que são alteráveis e, portanto, sentir essa repercussão a nível de qualquer que seja o sistema. Neste caso temos um sistema de realidade aumentada, ou seja, aquele marcador está perante a câmara, uma câmara USB, uma câmara web, desculpem, e, portanto, é construída em cima daquele marcador a tal aumento de realidade que é simplesmente um sistema que está destinado para medir a característica de uma superfície ao longo de uma direção. Podemos interactuar com ele e depois, por exemplo, temos este sistema remoto que completamente fecha o círculo e, nomeadamente, os resultados que estamos a obter naquele são resultados reais do outro que está remotamente acessível. Pode ser também atuado por um simples marcador, como estão a ver. Os alunos, normalmente, quando fazem acessos remotos do laboratório, mandam os colegas ir a correr ao outro, ver se está a funcionar. O que é importante do nosso ponto de vista... Teresa. Temos que terminar. Ok, certo. Boa tarde a todos. Eu não agradeço a questão pedagógica que sou eu e estou aqui por falta de quem nós indicamos, por razões pessoais não vim. Era uma vez. Eu estive no Conselho Diretivo, saí do Conselho Diretivo em 2004, voltei a dar aulas e resolvi só que me apetecia dar aulas práticas, apesar de já ser professora catedrática, aquelas coisas todas. Achei que tinha mais graça dar aulas práticas. E, portanto, peguei numa disciplina, em 2004, 2005, chamada Métodos Quantitativos, que tinha sido, não diz no resumo, que tinha sido criada a partir de 2 cadeiras semestrais, matemática e estatística, que de 2 horas mais 2 horas, portanto, de 2 horas teóricas e 2 horas práticas, em cada uma delas, passámos por uma disciplina de métodos quantitativos com 3 horas teóricas e 3 horas práticas. Portanto, passámos de 2 para basicamente 1,5 com 15 semanas, primeiro ano, primeiro semestre. E eu voltei a dar aulas e comecei a perceber que o modo de avaliação da disciplina era o clássico, tinha 2 frequências, das 2 métodos quantitativos, tinha 2 frequências e tinha depois, ou as 2 frequências chegavam, ou então, se não passavam nas 2 frequências, tinham um exame final. E depois há aqui e tinham também uma prova prática que faziam durante 2 aulas práticas. Portanto, aquilo já estava instituído há uma data de anos e eu peguei na disciplina e não alterei absolutamente nada daquilo que se estava a acontecer. E dei a disciplina durante, salvo erro, portanto, cá está concorrendo prática de 2 horas. Dei a disciplina até 2007, 2008, quando achei que talvez houvesse uma maneira de fazer as coisas de um modo diferente, porque me pareceu que dar uma cadeira de matemática no curso de medicina, estou com a colega de Direito a dar Direito e Economia, portanto, todos os programas que ela apresentou, como é que é uma matemática a dar aulas em medicina veterinária. E, portanto, o que é que eu achei? Achei que os estudantes só estudavam na altura dos exames e não dava, aquela coisa não dava, os resultados não eram grande coisa e eles sofriam imenso com falta de interesse nas aulas, etc. Portanto, como eu acho que pedagogia é ótimo, metodologias de ensino diferentes é ótimo, mas no fim e ao cabo os estudantes estudam para passar, portanto estudam muito virados para a avaliação. O que é que eu resolvi fazer? Resolvi aproveitar as aulas práticas como
como tinha as 3 horas de aulas práticas, resolvi aproveitar as aulas práticas e, de tantas em tantas aulas práticas, resolvi fazer um pequenino texto para avaliar aquilo que, entretanto, estava a ser dado, de tal maneira a perceber se havia ou não havia alguma continuidade no trabalho dos estudantes. Começámos por fazer... Desculpem lá, estes slides são tudo aquilo que não deve ser feito. Nem esta bodega toda. Pronto, cá está. 8 mini-textos que vocês veem. Isto aponta à direita ou à esquerda? A esquerda apaga. Eu não me... não. Portanto, eu comecei por 6 mini-textos. Comecei por fazer 8 mini-textos. Na esquerda apaga. 8 mini-textos, como veio, eu não dou aulas teóricas, eu não uso isto a não ser em conferências e raramente. E só contava 7 dos 8. O que é? Agora fui eu, juro. Agora foi lá em cima. Agora eu fui. Ou fui eu? Bem, não interessa. O que interessa é que o que é que eu percebi? Eu comecei a perceber. Portanto, juro que eu não fiz nada. Portanto, esta avaliação distribuída ao longo das semanas, no início estava com alguns problemas, porque os alunos do primeiro ano, isto é primeiro ano, quando são ainda miúdos que vêm do secundário, portanto, iriam estudar só aquela disciplina e largavam as outras. Portanto, estava com imensos problemas relativamente a isso, que acabou por não acontecer em conversas que eu tive com os outros colegas, também têm física e também química, etc. Não diminuiu, digamos, portanto, eu fui continuando a fazer esta história, comecei com 8 mini-testes ao longo da matéria, para aí de 2 em 2 semanas. Na altura, houve uma altura que eu tinha 15 semanas de aulas, depois passei a 14, depois passei a 13, etc. E agora vamos passar a não sei quantas. Vão diminuindo, mas nós vamos continuando a manter este esquema de... Isto porquê? Porque temos 3 horas de aulas práticas. 3 horas de aulas práticas dá perfeitamente, durante os primeiros 20 minutos, de se fazer uma avaliação daquilo que foi dado entretanto e continuar e dar a matéria. Os miúdos parecem interessados, alinham muito bem com esse esquema. Do ponto de vista de ficam a saber mais ou não, teoricamente poderão saber um bocadinho mais, porque na realidade aquilo é gradual e não colado da véspera de fazer exame. Isso eu não garanto. Os resultados parecem um bocadinho melhores. Nos últimos anos eu tinha aí um gráfico com... O ano passado eu tive 100% de aprovações em todos aqueles que fizeram os mini-testes. Na medicina tive 98%, na veterinária. Enquanto tiver as 3 horas, eu vou poder fazer isto. Quando não tiver as 3 horas, não faço as minhas ideias que vou fazer. Eu tive depois várias avaliações, 7 em 8, depois 7 em 9, depois 3 mais 4 para a física, uma parte de matemática, uma parte de estatística, e então eram 4 testes de matemática que contavam os 3 melhores, 5 testes de estatística que contavam os 4 melhores. Se agora passamos para o último slide, que é este. Isto são as notas, aquilo que tinha de estudar, os inscritos avaliados, é muita malta, são 200 e muitos, a acabar, são muitos estudantes, e dá um bocadinho de trabalho, dá um trabalho a mim, eu corrijo, dá muito papel, nos vários anos, mas parece-me que pelo menos eles estão entusiasmados. Se é melhor ou pior, não sei, se é continuação de secundária, é capaz de ser. Mas é como disse a colega de não tenho outro a dizer, porque disse a colega de direito, é dar matemática e medicina, que normalmente, no meu tempo, a malta ia para a medicina quando não gostava de matemática. Então, Então, boa tarde a todos. Chamo-me Cristina Figueiredo Poman, venho em representação da Faculdade de Medicina Dentária e sinto-me aqui bastante irmanada com muitos dos colegas. Eu estou um pouco também em regime de ultimátum por um lapso de comunicação dentro da instituição. Fui recrutada, assim,
há poucos dias ou há alguns dias, com todo o gosto, de qualquer das formas. E quero agradecer a confiança da direção da minha faculdade em recrutar-me assim. E na representação, espero eu, cabal das competências dos meus colegas e da experiência institucional. Então, esta é a nossa faculdade, está aqui a nossa Santa Apolónia, que é padroeira dos sofredores da boca e a nossa padroeira todos os dias, dos nossos estudantes e dos nossos pacientes que nos procuram para os nossos serviços. Venho então partilhar alguma da minha experiência com a utilização da ferramenta Turnitin, que de facto recomendo. Passei vários anos no Conselho Pedagógico e posso dizer, embora seja politicamente incorreto, que foi talvez o maior atraso de vida no meu percurso académico, porque o investimento de tempo que fiz não foi a publicar, mas foi o melhor investimento que fiz na minha carreira docente, na melhoria das minhas capacidades, competências e na consciencialização do que é realmente ser um docente ou de uma boa parte do que é ser e o que é a realidade do ensino superior, pelo menos na minha perspectiva atual. Bem, assim sendo, de repente tinha N assuntos que poderia focar, mas em 7 minutos tive que arranjar assim qualquer coisa que pudesse falar rapidamente. Tenho alguma experiência no Moodle, já apresentei numa outra atividade semelhante a experiência de uma das minhas disciplinas no Moodle e desta vez resolvi trazer aqui um pouco do que foi a nossa experiência na fraude académica e no respeito pelos direitos de autores e, digamos, a motivação dos estudantes nesse sentido. Então, o que é que fizemos? Isto realmente, ando sempre a falar no Moodle, por isso, às vezes, parece que tenho promoção do Moodle, mas não é. De facto, recomendo a todos os níveis, como alguns colegas já aqui o fizeram hoje. A fraude é um problema, e é um problema tão grande que a instituição o reconhece nas suas legislações, nos seus códigos de conduta, de tal maneira que no artigo 14 temos não sei quantas alíneas dedicadas a especificar o que é, o que não é, o que pode ser a fraude. Ou seja, é uma preocupação que não é só nossa, é com certeza de todos nós, a todos os níveis, em todas as instâncias, e não só uma preocupação direta, como algo que anda assim zum nos bastidores, por piadas, sugestões, semidenúncias, coisas que nós não conseguimos concretizar e que sempre nos fez alguma confusão e que gostaríamos de pôr alguma arrumação no assunto. Então, enquanto no Conselho Pedagógico, e tendo frequentado alguns dos cursos de formação da utilização da plataforma Moodle, descobrimos o Turnitin, com certeza como muitos, vamos aplicá-lo às monografias do mestrado integrado. Então, no regulamento que mandávamos, ou que entregamos aos estudantes todos os anos, o que é que incluímos em 2012 e 2013? Uma coisa tão simples quanto isto. Quando se entrega a monografia na secretaria, em CD, em papel, todos aqueles protocolos, tem de estar previamente submetida no Moodle. É tão simples, é fácil. É mesmo muito fácil, e temos uma colaboração extraordinária da Unidade de Tecnologias Educativas que sempre nos acolheu e nos salvou e nos resolveu e nos ajudou permanentemente, sem qualquer reserva. E correu quase bem a primeira vez. Foi mesmo quase bem. A primeira vez que fomos aceder à plataforma apanhámos um susto. Um susto porquê? Porque tínhamos 40%, 30 e não sei quantos por cento, umas quantidades enormes de similaridade. Então, os nossos estudantes são assim tão fraudulentos? Bom, então, onde estava a asneira? A nossa estreia no assunto. Porque, de facto, o funcionar da ferramenta tem a ver com os dados e com as informações que são lá metidas e requisitadas. Então, o que acontecia? Por exemplo, no caso deste estudante, que eu até tinha muitíssima boa opinião dele, quando clico ali na originalidade, 40%. Vamos agora abrir o documento. E quando abrimos o documento, vemos que estes 40% são, ao fim e ao cabo, uns somatórios. E por isso não tem qualquer significado. É preciso saber interpretar estes dados, não é só ir lá ver qual é a percentagem. Pior do que isso, como o Turnitin o que detecta é a similaridade de uma sequência de palavras, coisas como monografia de mestrado integrado, relatório de atividade clínica, medicina dentária, é pelágio. Não é? Mas isso é agora. Na altura, pronto. Então, tão simples, a seguir, logo no ano seguinte, o que é que pusemos? Nos regulamentos só esta frase. Submetem apenas o ficheiro, o corpo de texto, mais nada.
e por isso já excluímos logo tudo, quanto é os agradecimentos, as bibliografias e tal, que davam aquelas similaridades todas. Correu muito bem, no primeiro ano, correu quase bem no primeiro ano, no segundo ano já correu muito bem, o Conselho Pedagógico fazia a triagem e tal, até que, entretanto, outros colegas do Conselho Pedagógico foram mais diligentes e deixaram de fazer a triagem, pura e simplesmente, depois de criarem a atividade, terminado o prazo, porque isto é formatado para os prazos, não é configurado como nós queremos, em termos de prazo, mandam um e-mailzinho com as instruções, a password, faz favor, excelentíssimos colegas, vão lá aos orientadores e verifiquem se a vossa monografia ou monografias, ou as que estão a orientar, estão cabalmente, estão cabalmente referidas, em termos de direitos de autor. Então, na generalidade não houve problemas com as monografias, porque poderíamos agora ficar uma tarde inteira a discutir porque é que os estudantes do último ano, se calhar, são mais cuidadosos ou estão mais informados nisto. Agora, lamentavelmente, nas disciplinas, principalmente do início do curso, verificam-se sérios problemas ou razoavelmente recorrentes. Isto, para quem não está dentro do módulo, isto é mesmo fácil de fazer, é perder umas horitas e rapidamente entram no funcionamento da criação dos trabalhos. Vamos para aqui, então vamos à questão dos trabalhos dos estudantes de anos mais abaixo. 72% é realmente assustador, 82% é mesmo copiar, colar. Lamentavelmente, ou felizmente, são poucos casos. E como é que rapidamente vemos? O que é que acontece, para quem não está familiarizado? Do lado direito aparecem as origens, as fontes, com cores diferentes, podem ser muitas ou poucas, e do outro lado fica destacado o local de onde vem o texto de origem. Por isso é realmente de interpretação muito simples e de percepção fácil se se trata de um plágio ou se tratam de meras coincidências de sequências de palavras. E agora, o que fazer com esses estudantes? Tem havido algumas intervenções em termos de conselho pedagógico, temos um regulamento e também temos uma parte disciplinar que nunca chegámos a acionar assim de forma... Temos que concluir. Ok. Sim, senhor. Pronto. Então, em resumo. Para quem não começou, quem não está familiarizado com o Turnitin ou eventualmente pretende implementar, quais são assim, as dicas que damos para não perderem tanto tempo como nós a chegar lá? Uma é os estudantes submeterem apenas o corpo de texto. Quando forem monografias ou teses, isso deve ficar em repositório, que é uma configuração que se faz. Quando não forem monografias e forem, por exemplo, trabalhitos das disciplinas sobre temas ou outras coisas do género, não pôr em repositório, porque senão estamos a carregar informação em centros de dados que depois vão dar plágio. Muito obrigada. É obviamente que ele vai ver as referências, porque às vezes são referências, há muitas. São tantos, é um trabalho. É uma bibliográfica, podes ter 500 mil referências e ter uma porcentagem boa. Aqui pode ser um somatório, não é? Eu não sei se fico aqui, se vai para ali. Fico aqui, pronto. Aquela percentagem é um somatório, certo? Tipo, se a pessoa faz correr as páginas do trabalho e, consoante o que vem sublinhado, verifica se é um plágio ou se é uma coincidência de terminologia, porque nos protocolos, por exemplo, experimentais... Sim, sem dúvida. Não, sem dúvida, mas isso a pessoa vê lá, se tiver entre aspas, é uma citação, e desde que traga a referência, basta discutir. Claro, sim. A minha chamada de atenção era no sentido, a percentagem que lá está não tem significado nenhum. Pode ser, aliás, pode ter 0% de percentagem, ser um plágio completo. Se alguém se dedicar a fazer uma tradução, porque como não consta na língua portuguesa, o original é em inglês, ou em japonês, ou em qualquer. Eu queria fazer duas perguntas. Eu agradecia silêncio para os colegas que querem debater. Não querem falecer da sala. A minha pergunta é dirigida ao colega de Ciências e
neste dia vão inscrever na sua unidade curricular e eu gostava de fazer duas questões. Quem me ajudar a atingir o objetivo. A primeira questão é esta. Falou que utiliza a avaliação interpares para modificar os resultados. Eu gostava que eventualmente nos pudesse dizer um bocadinho algo mais sobre isso, que eu também faço isso e estou sempre a aprender para ter. A segunda questão é esta. Falou, fiquei com uma ideia, provavelmente errada, que um estudante, se tivesse um 18, nem que tivesse 18, eu vou-te explicar porque é que fiquei com pele de galinha. É porque há mais de 30 anos, na minha licenciatura, acontecia o mesmo no curso de Psicologia. Quando o estudante tinha mais de 15 valores, aparecia na pauta, tinha 15, 16, 17, 18, 19 ou 20, aparecia um B, a célula de nota B, tinha que defender o valor. E o argumento era este: nós temos que ser uma escola de excelência. Eu era membro do Conselho Pedagógico enquanto estudante e dizia assim: isto é um disparate completo. Isto é um atestado de incompetência que o próprio professor está a dirigir a si próprio. No fundo, ele não confia na avaliação que está a fazer. Ou seja, o que está a dizer é o seguinte: eu atribuo a este estudante 17, mas tenho dúvidas se o 17 é uma boa nota ou não. Não, isso é a pergunta. É só falar. Não é isso. É só enquadrar, digamos, a minha questão. Depois eu queria fazer uma pergunta relativamente à questão popular. Eu já detectei nos populares, não utilizei o Tunitrim, mas há uma coisa que me preocupa. É que a gente apanha um estudante com colégio, faz a participação ao Conselho Pedagógico e depois nada acontece. Isto é a mesma coisa de que um indivíduo vai assaltar um banco. E ao assaltar um banco, a polícia prende-o e ele pergunta o seguinte: mas olha, eu queria assaltar um banco, mas já agora queria fazer um depósito. Não posso, não, lamento, mas hoje não pode fazer isso, pode fazer amanhã. Eu acho isto qualquer coisa bizarra. A participação ao Conselho Pedagógico tem que ter consequências. E eu gostava que todos nós disséssemos qualquer coisa acerca disso. E, de facto, tem a ver consequências severas relativamente a esta matéria. Não é ficar no nível. As duas questões. A primeira questão tinha a ver com como é que fazia a classificação pelos pares. Eu vou dizer sumariamente, mas se quiser ver por escrito, pode ver no meu documento de candidatura ao Prémio de Excelência Pedagógica e também ao Prémio de Excelência em Learning, onde tenho descrito por escrito, estão disponíveis no site do Oporto. Essencialmente, cada estudante classifica numa escala, é a escala americana, A máximo, F mínimo, de forma anónima para os colegas, a prestação que eles tiveram. Eu ou outros docentes envolvidos na disciplina temos acesso a essa classificação e vemos a coerência daquela classificação. Principalmente nos casos em que ela é coerente, essa tem um peso de 10% sobre a nota que o docente ia dar. Portanto, são modulações que fazemos à classificação. Se quiser, posso-lhe mostrar, tenho aqui no Moodle, posso-lhe mostrar um exemplo para 200 estudantes, por exemplo. Relativamente à segunda questão que me colocou, que tinha a ver à defesa de classificação, eu rejeito completamente a sua resposta do atestado de incompetência ao professor, como imagina. Na altura foi há 30 anos, não é? Pronto. O que se passa aqui é que o estudante que tenha 18 ou mais, ou vem defender a nota oral ou fica com 18. Pode recusar vir à oral. Posso lhe dizer que o ano passado tive uma estudante que teve 19 e veio à oral e saiu com 20. Foi a estudante Joana Pedroso, os colegas da Faculdade de Farmácia conhecem, uma estudante excepcional, e na oral demonstrou-me que tinha conhecimentos que iam acima da média, além do que eu tinha lecionado. Já que falamos do passado, eu tive um professor que me influenciou muito, que dizia o seguinte: só dá boas notas quem as teve. E também há outros que dizem que a escala é para dar. Portanto, para mim, um estudante de 20 não é um estudante que sabe tudo. Eu não conheço ninguém que saiba tudo. É um estudante que demonstrou conhecimentos muito acima da média para aquele ano. E, portanto, a estudante tinha 19, saiu com 20. Tive outro estudante que teve 18, veio defender, saiu com 19. Por isso, também tive uma que teve 18 e saiu com 18. Esta é a experiência que tenho com essas orais, porque a maior parte dos estudantes não vem e pode ver na minha distribuição semi-gaussiana que há um pico no 18, porque são aqueles que não vêm defender. Espero ter respondido à questão. Obrigada. Eu não sei se a colega Maria Cristina quer responder à questão de plágio, porque não foi bem uma resposta, não foi bem uma questão, mas se queria... De facto, em relação à parte disciplinar ou educativa, ou como queiramos, em relação ao plágio, nós sentimos essa questão. Já há 4 ou 5 anos tivemos uma situação numa unidade popular na nossa docente que está em cima, fez a participação no Conselho Pedagógico, tentámos, de alguma forma, fazer decorrer processualmente a situação, ou seja, instaurar um processo e todas essas coisas, e desistimos.
Desistimos porquê? Porque a quantidade de tempo de trabalho, etc., que demora a instruir um processo desses até chegar a qualquer conclusão, eu não sei se não teríamos dado a volta ao calendário, mas pelo menos ao final do semestre já tínhamos ido, se não ao ano letivo seguinte. Optámos por aquela medida, como direi, educativa ou de coação, o que lhe queiram chamar, que foi chamar um estudante com a docente e explicar-lhe, ele depois de ele ter dito não sei quantas vezes que nem fazia a mais pequena ideia que usar o trabalho de um colega de medicina por o nome dele, que não era plágio, mas porque o amigo lhe tinha dado, bem entendido, o amigo deu-lhe o trabalho, e se lhe deu, tinha sido com a autorização do autor. Agora, o que não pode haver é dos autores para a mesma coisa, bem entendido. Bom, adiante. Para concluir, na altura foi retirada a nota ao estudante, ele reprovou a disciplina, foi-lhe feita alguma conversa formativa e pronto, seguimos em frente. Nas outras situações que referi ali, que mostrei é de uma disciplina minha que estou a dar agora das básicas, pura e simplesmente aquela componente leva a 0, ponto final, e o estudante recebeu um e-mail, vem conversar comigo, lamento o nível de plágio detectado no seu trabalho, e eles vêm falar comigo, entretanto. Eu peço desculpa agora, tenho mesmo que encerrar